A gente não está acostumado a lidar com frustração hoje em dia. A gente tem tudo na mão, a gente se entretém muito rápido. É até um podcast que eu ouvi também, do Bom Dia Óbvios, que era assim, cara, até jogo. Hoje em dia você nem perde mais no jogo. Aconteceu alguma coisa, vai para outro lugar, sabe? Porque não querem mais te dar a frustração de perder. E a gente lidar com a frustração, que eu acho que é a chave das coisas, sabe? Então eu aprendo muito a lidar com minhas frustrações para isso não me prender. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com a Mari Albuquerque, que é publicitária, corredora e fundadora do Pace Delas. Ao longo do episódio, a gente passou por 3 pontos principais. O primeiro deles é a história da Mari como pessoa e como corredora, e obviamente a intersecção entre os dois. O segundo ponto foi sobre a fundação do Pace Delas, e a gente falou sobre tudo que o Pace Delas representa hoje para a corrida, todas as ideias, toda a parte de comunidade e, obviamente, toda a rede de apoio. E o terceiro ponto foi sobre as dificuldades que tanto eu quanto a Mari estamos sentindo atualmente e os hábitos que a gente tem orgulho de falar que a gente já conseguiu encaixar na nossa rotina. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua, e eu comecei esse podcast como uma forma de compartilhar o conhecimento de pessoas que eu admiro nas suas áreas de atuação, principalmente por causa da sua disciplina, dedicação e foco. Eu espero que você curta muito esse episódio, e por favor, não esquece de me mandar um feedback, porque só quando eu ouço de vocês alguma coisa que eu preciso melhorar, eu sinto ter dados o suficiente para agir em cima disso. Então, feita essa introdução, fica agora com o episódio. Vamos lá então, Mari. É um prazer estar aqui com você. Eu vi pelo seu Instagram que você tem 24 anos, você é corredora, publicitária, fundadora do Pace Delas. E todas essas coisas a gente vai abordar de forma mais profunda nos próximos minutos. Mas para começar e abrir isso daqui, eu queria entender quem que era a Mari na infância, assim, da onde veio a Mari que está sentada aqui na minha frente, qual que é a sua origem? Cara, eu adorei que eu ouvi esse podcast, eu fiquei pensando, você fez essa pergunta também. Aí eu fiquei pensando muito nisso, quem era a Mari? E é muito difícil a gente ficar pegando características assim da infância. Mas eu lembro que eu era uma criança muito chorona, uma criança muito animada, que queria tudo do jeito dela. Então, minha mãe sempre fala isso, que eu era chorona porque eu queria tudo do meu jeito. E também era uma criança muito que gostava muito de brincar, então com coisas assim, tipo massinha, pegava esmalte, pintava toda a parede da minha casa, então eu levava muitas broncas por conta disso. E também eu era uma criança já ativa até no esporte, eu sempre brinco assim que todo final de semana era o final de semana de ir no Parque das Bicicletas aqui em São Paulo. E aí eu lembro que eu tinha que deixar o meu pai tinha que deixar o RG, alguém tinha que deixar o RG, e eu tinha aquele RG de criancinha pequenininho, eu deixava meu RG lá, pegava a minha bike e dava voltas no parque da bicicleta. E, e eu era uma criança assim ativa e que meus pais sempre tentaram dar muito lazer pra gente, então a gente tipo é de uma família humilde assim, então hoje em dia a gente já tem essa noção, né, mais velho, que só o fato de ter tempo, lazer e tal é um grande privilégio no nosso país. Então, assim, eu tive esse grande privilégio de ter pais que sempre valorizaram o esporte e que me levavam para o parque para ver o verde, para ver crianças, para praticar. E como eu era uma criança ativa que fazia coisas em casa, de pintar a parede de esmalte, era o jeito que eles resolviam né, eu extrapolar assim a minha energia e cansar um pouco. E é isso, eu era uma criança bem feliz. Minha infância foi muito boa. Eu morava em casa também, então conseguia ter um espaço ali muito bom para brincar. Muito legal. Eu tenho a impressão de que todo mundo que segue para as áreas criativas, assim, tem a infância muito ligada, tipo, à criação, ao meio ambiente, a parque. Do meu lado, eu também ia bastante em parque, mas chegou um dado momento que, tipo, eu comecei a ser mais, tipo, nerdola, e ficar em casa estudando History Channel, coisa de matemática, assim. E agora que eu tô me reconectando com a, tipo, criação, que era uma coisa que eu gostava de ir no parque e tal, tipo, a primeira vez que eu fui no Parque Ibirapuera pra treinar foi a primeira vez que eu fui no parque em, tipo, 5 anos. Caraca. Eu não ia no parque. Mas muito legal a sua história. Então você era uma criança super ativa que vandalizava a parede da sua própria casa. E o que acontece a partir daí? Da onde veio a escolha de ser publicitária? A corrida já existia nessa época? Então, assim, quando eu escolhi o meu curso, na verdade, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que queria muitas coisas. Então, teve uma fase que eu queria ser jornalista, outra fase eu queria ser arquiteta, outra fase eu queria ser advogada. Nada fazia muito sentido. Então, eu sou muito interessada pela vida das pessoas, pelo o que elas estão fazendo. Então, tudo que
sabe, sempre quando eu tinha a oportunidade de conversar com alguém e via pessoas apaixonadas, eu ficava, ai, que legal, quero isso também. Então foi um processo meio difícil, assim, de escolher o que eu queria. E quando eu escolhi ser publicitária foi porque eu fui em um evento na minha escola, no Senac, que era o Senac Casa Aberta. E aí eu vi a grade, né, da matéria de publicidade e propaganda. E aí você conseguia entrar numa sala de acordo com a grade, assim. Então, eu fui na parte de audiovisual, eu me encantei, assim. Então, eu vi gente fazendo... Vi o filme, né, o curta de pessoas que estavam fazendo também essa parte do audiovisual. E aí eu vi que em publicidade englobava muitas coisas. Então, tinha essa parte do audiovisual, tinha a parte de redação, tinha a parte de tipo, Photoshop, Illustrator. E aí eu falei, cara, achei muito interessante e foi muito uma escolha pela grade, porque eu queria que o momento da faculdade fosse assim, de diversas oportunidades para a gente escolher, porque eu já era uma pessoa um pouco confusa ali no que eu poderia fazer. E aí, como o jornalismo era um negócio que eu queria antes, eu vi também tipo a questão de comunicação dentro de publicidade. E a corrida, ela surgiu na minha vida com uns 15 anos de idade, então nesse processo também de escolher a faculdade, ela já estava presente, mas eu nunca pensei em fazer também algo em relação, tipo, à área da saúde, tipo, nutrição, educação física. Sempre foi, tipo, um lazer que eu tinha ali, que eu podia, tipo, ter o meu momento de paz correndo, mas nunca foi algo que eu queria levar, assim, para a profissão. Bem legal, bem legal. Então a corrida, ela tava já na sua época de decisão de publicidade, mas você nunca imaginou que em algum momento você ia virar uma criadora de conteúdo, uma pessoa que ia misturar as duas coisas. Cara, eu tinha uma página de corrida que chamava Mariana Runner, que eu criei em 2018. 2015. Não, 2017. Que aí eu já estava indo para a faculdade. Foi bem esse processo, assim. Acho que estava no primeiro ano da faculdade, na real. Mas eu não seguia, assim, eu não era uma coisa que eu gostava, por incrível que pareça. Eu não gostava de criar conteúdo, de falar sobre as minhas corridas, assim, não era uma pauta na minha vida, tipo, falar muito de mim, de meia maratona, e eu não tinha nem o desejo de fazer uma maratona, eu não seguia ninguém da corrida, sabe? Corrida era sempre uma coisa assim na estande no meu quarto que eu tinha lá, ai, legal, amo, mas não era a minha vida. Tá, eu imagino que você tenha consciência do quão diferente é alguém começar a correr com 15 anos. Tipo assim, acho que não conheço ninguém da nossa geração, pelo menos, que começou a correr com 15 anos. Tipo, a maior parte começou muito mais velho. Então eu fiquei de fato curioso, assim, qual que é a origem? Por que que você começou a correr? Então, é uma coisa bem, foi assim, bem baby steps, e eu me orgulho demais, assim, dessa trajetória, porque hoje em dia eu vejo que por mais que as redes sociais ajudem muito, eu vejo que é muito difícil pessoas engajarem, às vezes, na corrida por conta dessa comparação de vidas que a gente vê nas redes. Então, assim, contando um pouco da minha, os meus pais sempre incentivaram na esporte, como eu falei, então era uma criança que ia ao parque, e aí depois a gente se tornou sócio do clube indiano, que é aqui em São Paulo, e depois o clube Banespa. Então eu tinha esse contato com o esporte, e aí o meu pai, apesar dele sempre incentivar e tal, ele trabalhava em 2 empregos, ele começou a ficar, não sei se obeso, eu não lembro dessa época muito bem. Agora eu só imagino meu pai fitness, mas ele estava com um problema de saúde e minha mãe sempre foi ativa de dança, de academia, ela gostava de fazer essas aulas, enfim. E aí ela incentivou meu pai a também ingressar nessa vida, além de mim, do meu irmão, que eu tenho um irmão que ele é 1 ano e meio mais velho que eu. E aí nisso, quando o meu pai ingressou, a gente saía da escola, que meu pai tinha um horário meio louco, que ele trabalhava da meia-noite ao meio-dia, e aí a gente saía da escola 12h30 e a gente ia pro clube Banespa, que era perto da minha escola. E aí eu e meu pai, a gente ficava, o que a gente vai fazer hoje no clube? Aí tinha uma pista de Cooper. Vamos dar uma volta na pista. Aí outro dia, vamos na piscina. E a gente fazia essas brincadeiras. E aí a gente já se achava corredor, sabe? Quando a gente corria 2 km, a gente ficava tipo, cara, eu sou demais. Eu lembro que eu chegava na escola, tipo, não, corri 2 km. E aí, quando a gente saiu do clube e foi para uma academia que ficava ainda mais perto da minha escola, que eles são, tipo, literalmente colados, aí a gente começou a se importar mais com corrida. Então, a gente conheceu pessoas, a gente teve professor, então esse auxílio do educador físico, que foi muito importante.
E aí eu fui desenvolvendo a corrida, assim, bem natural. Então, um dia eu comecei no parque, corri 5, corri 6. Até a minha meia maratona não tinha nem planilha de corrida, sabe? Então era uma coisa muito. Ah, vou correr. E aí meu pai desenvolveu todo esse hábito junto comigo e a gente começou a correr juntos. Então até hoje a gente corre juntos, assim. Eu fiz um treino segunda-feira, a gente fez treino juntos, lado a lado, a gente tem o mesmo pace. Então é bem legal. Que legal. Eu- Parece bem divertido, assim. Eu acho que uma das coisas legais da gente que corre é que cada um de nós tem uma história diferente com a corrida. E especialmente no começo, assim, porque eu não sei se você tem essa visão também, mas para mim, corrida no começo não era intuitivo. Tipo, eu pratiquei tênis por 10 anos da minha vida, né? Eu era jogador de tênis, federado e tal. E por um tempo a corrida era uma punição pra mim. Tipo, quando eu perdia, eu tinha que dar 10 voltas na quadra. Quando, sei lá, treinamento físico, tinha que girar pra cacete. Então eu sempre tive uma relação muito ruim com a corrida. Tipo, cara, eu odeio corrida. Eu acho muito chato esse esporte. E não foi tão intuitivo assim pra mim. Então é legal ouvir a sua história. Do meu lado, eu comecei um dia que eu tava ansioso, assim. Eu fui no parque caminhar e caminhar não tava dando o resultado necessário. E aí, sabe, tipo, no instinto, tipo, cara, eu preciso resolver essa ansiedade aqui, meu irmão. Até hoje eu sou assim, às vezes eu tô ansiosa e falo, cara, eu vou dar um tiro na esteira agora, só pra. É, só pra botar a cabeça no lugar. E aí foi assim que eu comecei. E aí os primeiros quilômetros eu corria ouvindo música, hoje é uma coisa que eu não faço mais, nada contra, tem gente que eu conheço que corre muito, muito, muito mais que eu e ouve música, mas no começo eu usava esse doping auditivo, assim, pra me passar do bloqueio, sabe? Não, super, eu até brinco, assim, quem tá começando a correr, às vezes tá na esteira, coloca uma série, coloca alguma coisa, sabe, porque dá esse estímulo. E eu já dei muita dica também, que assim, é muito ruim começar a correr. Sempre falo, é muito ruim, tipo, você agora que tá retomando de uma lesão, é muito ruim também retomar. Então a gente tem que associar com alguma coisa boa. E isso foi até uma coisa que eu escutei num podcast que tinha um psicólogo falando que ele falava muito disso, da gente tentar colocar alguma coisa boa num novo hábito que ele acaba sendo ruim, mesmo a gente fazendo porque dá endorfina e tudo mais, é algo ruim. Então vai num parque que você acha bonito, então você tenta colocar algum brilho ali. Cara, isso faz muito sentido. Tipo, de como a gente forma hábitos, sabe? A gente forma hábitos a partir do momento que ele solta, pelo que eu sei, né? Ele dá uma liberada de dopamina, então você tem uma sensação de recompensa quando você repete determinado ato. Então faz muito sentido isso, tipo, sair pra correr num parque bonito, ouvindo música, e aquele é um momento seu, e por acaso você tá correndo. E aí você começa a hackear o seu cérebro até um momento que ele pensa, tipo, talvez correr seja até interessante. E aí você começa a levar o esporte, mas pra mim fez muito sentido isso. A grande sensação que eu tenho é que, tipo, corrida é tudo ou nada, assim. Ou a pessoa começa e odeia, ou ela começa e passa o limiar e, tipo, adora. É Eu- tipo o bichinho da corrida, né, que falam, o bichinho da corrida te picou. exato, exato. Eu não sinto que existe aquela pessoa que, tipo, eu corro uma vez por mês. Tipo, difícil. Eu acho que é só mais quando tem algum outro propósito. Tipo, eu tenho um amigo que ele precisa fazer um cardio. Então, eu vou correr todo domingo. E ele corre muito bem. Eu fico até chocada, eu fico brava. Eu falo, cara, é o Felipe. Eu falo, Felipe, para, meu, faz 10 quilômetros em 45 minutos. Mas eu sinto que é mais uma questão, tipo, do cardio. Mas tirando esse ponto, eu super concordo. Tipo, a pessoa muda de esporte e arruma outra coisa para fazer, né? Boa, agora voltando pra sua timeline de publicitária, você estuda publicidade ali, sempre em paralelo com a corrida. E como era a sua vida nessa época? Você fazia provas já? Você estava correndo mais sozinha? Porque, pelo que eu tô entendendo, isso é mais ou menos 2018, 2019, Eu entrei na faculdade em 2017. 2017. Nessa época, corrida, tipo, no TikTok, assim, Não existia. como que era a sua vida nessa época? Você corria, você postava alguma coisa, você corria com alguém ou só com seu pai? Então, até uma das questões de ter criado o Pace delas foi justamente esse, assim, porque eu não tinha amigas da corrida, então muitas vezes eu corria com um grupo nosso, que era um grupo de pessoas mais velhas, que eu amo, que eu até falo assim que é muito bom às vezes, tipo, quando você tá nesse mundo de internet, você ter o seu grupo que ninguém entende nada, sabe? E que tá tudo bem. E eu corria com eles, mas eu sempre fui, tipo,
não a mais rápida, mas é que sabe quando a assessoria é muito pequena, então tem a galera lá do Pace Fofoca, assim, e aí eu ficava às vezes deslocada, mas eu sempre encontrava eles no começo, no fim da corrida, e eles foram mentores, assim. Então foi bom, assim, eu não era completamente sozinha, mas eu não tinha nenhuma amiga para falar. Ai, qual short você usa? Ai, como essa bermuda é linda. Nossa, esse tênis maravilhoso. Não tinha esse papo, sabe, para mim. Hoje em dia é uma questão até de organizar provas para a gente fazer juntas e tal. E para conciliar na faculdade foi até que tranquilo, porque eu não tinha essa pressão, eu não tinha ciclos para meia maratona ou ciclo para maratona, eu fazia provas tipo, com que dava, assim, e conseguia encaixar até que bem na minha rotina. Bem legal. Nessa época você já tinha feito meia maratona, maratona? O que você fazia nessa época? Eu fiz a minha primeira meia maratona em 2018, a SP City. Aí eu fazia os meus treinos normais de dia de semana. Eu treinava à noite, então treinava de terça e quinta. E aí de domingo eu encontrava um amigo meu, que aí eu conseguia a companhia, e a gente fazia um longo. Mas eu nem sabia, até para você ter noção, quando eu fiz a minha primeira maratona em 2022, eu não sabia que as pessoas falavam ciclo, não tinha esse peso, sabe? Tipo, ai, o ciclo, não pode faltar o treino do ciclo. Então, era bem mais. Eu não tinha uma pressão nem nada. Eu não sabia o que era sub 2, a meia maratona. Então, era outro mundo, assim. Entendi, era de fato a corrida pelo, pelo esporte, assim, pelo encontro, pelo momento, não necessariamente tipo performance, número, ritmo. Eu gostava, eu sempre falo assim, eu gosto de ver o meu pace. Eu sou, tipo assim, quando eu posto corrida, eu gosto de postar meu pace. Eu gosto, assim, de performance, mas não era muito pelos outros, sabe? Tipo, não era para fazer parte do grupo sub 2. Era tipo, ai, eu queria fazer bem. Queria ter um resultado bom nessa corrida. Boa, bem legal. Então, acho que a gente teve um bom panorama da história pra trás e agora eu quero chegar naquele tópico já. Aquele que quem assiste TikTok, quem tá no Instagram, sabe do que eu vou perguntar, que é o pace delas. A gente já teve um bom panorama da origem do pace delas, né? Da onde veio essa ideia de criar uma comunidade. Mas como que era a sua cabeça na época que você criou o pace delas, junto com as meninas? Qual que foi, assim, o estopim da origem desse grupo? Cara, não teve muito estopim. É muito bizarro isso. Eu faço terapia, né? Eu converso muito com a minha psicóloga sobre essas coisas. Porque, tipo, era um negócio que já tava para acontecer, sabe? Tipo, eu já queria ter alguma coisa para falar de corrida. Eu só não sabia se seria o meu perfil, se eu ia tentar engajar no TikTok e tal, porque até hoje eu não sou muito ativa lá, né? É mais as meninas, assim, tipo a Malu, a Pietra e tal. Mas eu gosto bastante. Enfim, e aí nisso eu queria ter algo, só que eu tenho uma insegurança às vezes de não achar que as minhas ideias são boas. Então eu falei assim, cara, e se eu me unisse com pessoas que gostam de corrida também e que elas me dessem essa segurança, sabe? Porque eu acho que quando a gente tem alguém te apoiando lado a lado, tipo, levando o não junto com você, você fica, tipo, mais confiante, né? Então eu não queria que fosse algo sozinha. Então eu só conversei com a Júlia, eu conversei com a Júlia primeiro, a Júlia Gucci, e falei assim, Ju, o que você acha da ideia de a gente ter uma página de corrida e de ser uma comunidade para encontrar pessoas? Porque eu sempre, que nem eu falei, não teve um estopim, porque eu sempre fui a amiga que leva na mão, sabe, pro Ibirapuera e fala, vamos dar uma volta aqui. Eu sempre fui a amiga que, tipo, influenciava a galera. E até para o meu grupo mais velho, deles estarem frustrados com o treino e falar: não, tá tudo bem, a rotina de vocês é muito puxada, só de vocês estarem aqui no parque é ótimo. Então, eu sempre fui aquela pessoa que dá carinho, assim, que incentiva e tudo mais. Então, assim, eu só juntei com a Ju e falei: Ju, se você topar essa comigo, ia ser incrível. E aí depois eu falei: cara, eu acho que ainda falta alguém. E aí eu chamei a Clara. E a escolha delas foi até por justamente esse papo que a gente teve, que a sua iniciação na corrida foi muito diferente da minha. Então eu queria que fossem pessoas que tivessem histórias diferentes. Então a Júlia Gucci, ela tem muito perrengue de corrida. Ela sofreu muito. E eu não tenho tanto. Então eu nunca tive uma lesão, eu nunca tive tipo essa frustração em prova. E eu sei que o mundo da corrida tem muitas particularidades assim
coisas mais individuais. Então eu falei, cara, eu quero trazer a Ju, que além de ser, tipo, foda, assim, você pode falar foda? Pode, né? Além de ser foda, assim, ela poderia também agregar com outros pontos, porque ela é uma pessoa que gosta muito de passar informação, e eu não sou muito da informação. Mari, por que funciona tal educativo? Eu não sei muito, sabe? Eu não estou muito dentro desse mundo, e a Ju tem um baita conhecimento. E a Clara, porque a Clara era uma iniciante na corrida, então achei super importante ela estar nesse papel também, porque às vezes eu acho que é óbvio falar algumas coisas de corrida, e aí a Clara, tipo, pergunta, mas o que é isso? Mas o que é manguito? Todo mundo tá falando de manguito. E aí você vai explicando, então é muito bom, assim, a gente ter, como criadoras do conteúdo do Pace dela, ter pessoas que se identificam, né, com o público, que o público, na verdade, se identifique com a gente. E aí a ideia foi muito já nessa de comunidade, que é que a gente está formando agora, então de unir mulheres, a gente sempre achou importante, e nós três corremos sozinhas normalmente, então a gente sabe da dificuldade que é de não ter amigos correndo, de ser mulher e, tipo, não conseguir correr à noite sozinha por medo, enfim. Então a gente tinha muitos pontos em comuns. Nós três somos de São Paulo, mas a Ju fica mais em Jundiaí, só que o namorado dela mora aqui, então ela tá sempre por aqui também. E eu até brinco que foi uma decisão também da gente não ser super, hiper, mega amigas pra gente ter, tipo, sabe, é bom a gente ter, eu tenho meu triozinho de amigas, então é bom a gente ter o nosso espacinho assim e ter elas mais como cofundadoras e amigas de corrida, porque aí fica um ambiente super legal. Legal. E hoje o Pace delas começou inicialmente como uma página, mas hoje o Pace delas é muito mais que isso, né? Muito mais que conteúdo. Sim. A comunidade se expandiu super, eu acho que vocês estão começando a chegar no nível de ideia, pelos conteúdos que eu tenho visto, assim, tipo, o que o pace delas representa no sentido de, tipo, normalizar um pace, determinado pace, normalizar, tipo, cara, eu não quero ir parecendo ir pra Fashion Week pra corrida hoje, tipo, eu quero ir como eu quiser e foda-se. Sim. Hoje, como que você descreveria toda a amplitude do pace delas do ponto de vista de comunidade, produção? Quais são todos os braços que vocês têm? Eu acho que a gente tenta normalizar o normal, que foi uma frase que eu coloquei nesse conteúdo, então acho que é uma página que normaliza, tipo, as pessoas normais, que nem tem o podcast Bom Dia Óbvios, que eles falam do óbvio, né? Então, às vezes a gente precisa reforçar o óbvio, a gente precisa reforçar o normal. E então a gente quer passar muito, acho que transparência, assim, do mundo da corrida e também uma página de acolhimento, porque hoje em dia a gente vê que tem muitos criadores de conteúdos que que o foco deles, a mensagem deles é incentivar, mas esquecem de olhar que cada um tem sua realidade, cada um tem a sua vida. Então a gente está mais nesse lugar de tranquilizar. E é claro que a gente vai falar, não corra, tá tudo bem não correr e ficar deitado na cama. Não é essa a questão, mas a gente quer acolher, entender, e a questão do grupo no WhatsApp é muito para a gente estar ali com o nosso público, porque para mim não é nem público, eu uso a palavra público, mas são amigas, sabe? Então, quando a gente faz um post, normalmente é uma conversa do grupo. Então, esse que você falou de, quero ir desarrumada para correr, foi uma conversa que a gente teve, porque eu sentia que estava já com esse peso da gente consumir conteúdos. Então, a gente conversa e consegue ter um diálogo bem bacana, ouvir as pessoas. E hoje em dia a gente produz mais conteúdo no Instagram mesmo para alcançar seguidores e aí fomentar essa comunidade. Então, trazer mais gente assim para o grupo e a gente conseguir ter mais diálogos e discordância também. Então, a gente já fez post que tipo muitas pessoas discordaram, eu super entendo assim. Esse é o propósito. Então, da gente ter discordâncias também. Entendi. Se você tivesse que falar um post que a galera discordou, porque um monte de gente já discordou de alguns posts meus também, com razão. Eu já conto os meus, mas o de vocês, qual vem em mente? Então, foi o último que eu fiz, assim, de engajamento foi muito bom. Eu acho que a maior parte da galera conseguiu compreender a mensagem, mas foi justamente esse de eu não preciso ir muito arrumada para a corrida. E quando eu falei desse assunto no grupo do WhatsApp, eu já deixei claro uma visão que seria o que a galera iria discordar, que é de se arrumar para a corrida é um autocuidado. E eu concordo demais. Então, assim,
a galera discordou porque achou que eu estava falando que se arrumar não era uma questão de autocuidado. Mas eu concordo que é autocuidado. Era só um post mais para pessoas que se identificam com a minha personalidade, que assim, eu não sou o tipo de pessoa que quero me arrumar e tal para fazer uma corrida que eu vou ficar depois desarrumada. Então, assim, na minha cabeça não faz tanto sentido e eu estava sentindo um pouco essa pressão de roupa, sabe? De consumo, assim, de ficar sempre com um look novo, sempre impecável, sempre com o cabelo arrumado. E aí eu comecei a entrar em várias autorreflexões, assim, porque eu sinto que às vezes a gente coloca pesos na corrida que não deveriam existir. E a gente já tem muitos pesos na nossa vida, tipo, pesos eu digo obrigações do dia a dia, então a gente já tem essa preocupação como mulher de como eu vou correr, onde eu vou correr, é seguro esse lugar para eu correr sozinha? E aí a gente tem a preocupação normal de performance de corrida, então, será que eu estou correndo bem? Será que o meu tênis é adequado? Será que eu vou conseguir completar o treino? E aí eu sentia, Mariana, né, tipo, algo pessoal, que a pressão, existia mais uma pressão, sabe? Mais uma coisa para adicionar na minha lista, que era, eu preciso estar com a minha pele bonita, com o meu cabelo com penteado e com um look novo para eu postar ou para, enfim. Então eu fiz um post mais sobre isso porque eu acho que a gente acaba vendo muito disso nas redes sociais, o que não é ruim, que para muitas mulheres são questão de autocuidado, se sentirem bonitas, mas que tem muita gente que não se identifica, sabe? E que esse autocuidado é disfarçado de mais uma cobrança na vida de uma mulher. E aí foi um post que ele causou, assim, essa dúvida, né? Se era autocuidado, se não era, mas eu acho que é totalmente individual, só que quando a gente fez a postagem, eu vi que muita gente se identificou também. Legal, entendi. Eu de fato vejo bastante a linha de penteado, maquiagem pra corrida, o famoso get ready with me pra correr. Vem correr 15 quilômetros comigo que começa com o look. E legal, é interessante saber que essa é uma pauta. Do meu lado, o que gerou críticas com muita razão foi o post que eu falei que eu corri com o pé quebrado, né? Eu acho que, obviamente, quando a gente é produtor de conteúdo e a gente tem uma audiência, a gente tem uma certa responsabilidade com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente promove. Então, se eu tô falando pra minha audiência que eu corri 21 quilômetros com o pé quebrado, por mais que eu não seja uma grande pessoa, uma grande influência famosa, eu tô passando um exemplo muito errado para as poucas pessoas que me assistem com recorrência. Tipo, cara, não é esse exemplo que eu quero passar, não é esse exemplo que eu devo passar. Tipo, a corrida é sobre saúde, é sobre longevidade. E correr com o pé quebrado foi uma coisa completamente errada. Obviamente eu não sabia que estava quebrado, mas mesmo correr com aquele nível de dor não é um nível de incentivo que eu quero passar. Então, nesse post eu fui criticado com muita razão. Sério? Teve gente que super entendeu também, que me apoiou, até porque foi um momento meio complexo pra mim, né? Eu ia ter que deixar de fazer o que eu adoro por um bom tempo, mas foi um post que eu tomei umas porradinhas, assim. Caraca, mas eu sempre penso assim, tipo, que você já tá, sabe, sofrendo assim com a corrida. Eu não iria comentar o negócio. Eu entendo bastante, tipo, as críticas e tal, porque realmente a gente tem que se importar assim com o que a gente tá falando. E, enfim, até é bom quando tem a comunidade no WhatsApp, porque você vê que aquela visualização no Stories é uma pessoa que tá ouvindo, né? Mas entendo a crítica, mas quando eu vi, eu pensei, cara, sabe, ele tá com o pé quebrado, vai ficar sem correr, tipo, não vou criticar, ele já tá, tipo, sabe, sofrendo consequências de ter corrido, machucado e tal, e erros super acontecem. Eu até falo que nunca dá para julgar um corredor correndo com lesão também, porque a gente nunca sabe como a gente vai estar no lugar deles. Eu nunca tive uma lesão, né, mas eu nunca julgo, porque eu não sei como vou reagir quando eu tiver uma. É muito difícil, Mari. Não Tipo, quero conhecer essa dor. eu torço pra que você nunca tenha que conhecer. Mas é muito difícil, porque, tipo assim, você sabe, dor faz parte. Só que tem um limiar em que a dor deixa de ser a dor do tipo, meu corpo tá com frescura e passa a ser essa dor não é legal. Só que o limiar desses dois pontos é muito difícil de identificar, sabe? E às vezes você fala assim, pô, tá no meio de uma prova, você começa a sentir uma dor no quadril, você não vai parar. Sim. É difícil, sabe? No quilômetro 32 da minha maratona, eu comecei a sentir uma dor fortíssima no quadril.
E era uma dor de fato impeditiva, tipo, eu poderia claramente parar e justificar pra mim mesmo que tava doendo muito, mas eu escolhi continuar e por sorte aquilo era só tipo uma cãibra. Só que, por exemplo, o pé nem doeu tanto quanto o meu quadril, até que do nada começou a doer muito, muito, muito mais. E isso foi, tipo, antes da minha prova. Então é muito difícil, assim, com a lesão. Você nunca sabe a dor saudável, assim. É foda. É foda pra cacete, assim, esse negócio. Espero que você nunca passe por isso. Ah, eu também espero. E hoje você tá se preparando pro quê? De provas? Não tenho nenhuma prova no momento agora. Só tenho micro provas, que eu vou ter tipo 10K, 15K. Mas eu queria muito fazer uma maratona de novo. Eu já fiz 2 maratonas, a em Floripa, em 2022, e a do Rio agora, em 2023. E eu me dei muito bem, sabe? Eu acho que eu tô me acostumando assim com as longas distâncias. O meu ciclo foi muito tranquilo, a minha prova foi muito tranquila, não senti dor e tal. E se você me coloca para correr 5 quilômetros forte, eu realmente sofro mais do que uma maratona. Então eu entendi assim que é algo que eu gosto, assim, que meu corpo responde bem. Então eu tô pensando em fazer uma maratona ano que vem. Eu queria fazer uma maratona fora do Brasil, mas vamos ver se eu consigo. Legal. Quando que vem a maratona pace delas? Imagina? Cara, a prova pace delas, tipo, Cara, dá pra organizar isso legal. uma coisa que eu, a Clara e a Ju, a gente quer se organizar é para setar mesmo, tipo, o que a gente quer ser, né? Porque é até bem legal você dar esse espaço pra gente, porque somos muito novos no pace delas. Eu falo, tipo, é um bebê de 4 meses, 5 meses. Então, quando a gente criou, foi muito nesse espaço de comunidade, treinos, né, que a gente já faz. Mas, de fato, assim, quem sabe a gente vira uma organização de prova ou sei lá, uma assessoria no futuro. Então a gente quer pensar nesse longo prazo e atualmente focar mais em alimentar mesmo a nossa comunidade e fazer treinos. Mas quem sabe? Bem legal. Eu acho essa uma ideia boa. Eu tenho uma comunidade minha também, eu não sei se eu te falei isso, mas faz uns 6 meses que eu criei um grupo no Whats com a galera que me seguia. Amo. Tem tipo 200 pessoas o grupo. E assim, a galera conversa todo dia. Eles viraram de fato meus amigos, sabe? Sim. Tipo, eu não considero eles meus seguidores, sabe? Tipo, eu considero eles meus amigos. E todo dia a gente bate papo de corrida, é super legal. Inclusive, sabe o Murilo que estourou esses dias com um vídeo de kit de prova que tinha vinagre? Aham. Então, ele tá na comunidade, virou um puta assunto da comunidade, o vinagre. Não, eu adoro porque, tipo, no nosso grupo elas também ficam jogando os TikToks. Às vezes eu abro um e falo, cara, eu já vi esse vídeo, já curti. E aí fica assim, a pessoa tá aqui. É muito louco isso, né? A gente tem que criar uma comunidade ampla. Sim. Tipo, TikTokers, comunidade de TikTokers. Aham. Não, total. E a gente da galera Eu tenho toda. um grupo com a Malu também, a gente tem um grupo das TikTokers, muito bom. E isso das pessoas conversarem, de você não conseguir chamar de seguidores, foi o que eu falei. Quando eu tava falando público, eu fiquei, gente, que público que é? São minhas amigas aqui. E você vê sempre que tem um que conversa todo dia, né? E você guarda já o nome da pessoa, é muito legal. Tem, 100%. O meu tem isso também. A mesma galera de sempre, sempre comentando. Eu sei do tipo, pace, objetivo deles, a gente troca uma baita ideia sobre isso. E é muito legal porque, tipo, não é só gente de São Paulo. Tem gente de tudo quanto é canto ali, então é muito doido Meu, isso. sabe que doido que foi? Que esses dias uma menina mandou uma mensagem no grupo do Pace delas, que é aberto, né, para o Brasil e tal, para o mundo. Tem gente dos Estados Unidos. Aí ela me mandou assim: Mari, você já fez uma prova em Londrina? Aí eu falei: fiz, em 2019, fiz uma meia maratona em Londrina. Ela: eu tenho uma foto sua aqui. Aí tinha uma foto eu no pódio, assim, segurando o troféu. Aí eu fiquei, cara, que mundo bizarro. Eu fiquei assim, bizarro. Muito doido. Já te reconheceram em prova? Tipo, ou, Já. ou tira uma foto comigo, Mari? A foto acho que ninguém pediu, mas eu corro com a blusinha do Pace delas, né, com a camiseta. E aí passa o Pace delas, e aí eu fico super assim, meu Deus. Não, esses dias eu fui pra Floripa, né? Aí eu fui acompanhar uma prova de 5K, eu não fui correr, mas umas amigas nossas iam correr. Eu fui com a Dani Freire, que é do Rio. Aí a gente tava lá e uma moça me reconheceu, falou que seguia a página, também reconheceu a Dani. E aí no aeroporto, voltando para São Paulo, eu tava ali no aeroporto de Congonhas. E aí eu tava esperando meus pais e uma moça, ai, Mari, você é do Face delas. Aí eu acho super legal. Eu fico meio sem graça, fico tipo assim, nossa,
Sabe? Já te reconheceram também? Sim, é muito louco. Você fica tipo, oi. Me reconheceram no carnaval, o que é meio perigoso, porque eu tava completamente perturbado. Mas me reconheceram, tipo, pós-maratona também. Tipo, eu tava acabado no chão. Aí uma menina veio super tímida, tipo, meu namorado é super seu fã. Topa tirar uma foto comigo? Eu falei, tipo, como Amei. assim, cara? Foi muito louco. Nossa, É sempre uma experiência boa. não, bem naquela situação da pós-maratona, né? Não, eu tava morto, tipo, alguns segundos atrás eu tava literalmente tremendo no chão. Caraca. Eu fiz bastante força nessa prova. Você correu São Paulo já? Não, eu só fiz meia. Não, São Paulo eu não faço maratona, é muita subida, descida. Não, obrigada. É. Na do Rio foi planinho. De fato, muita subida. Você Tipo assim, recomenda? não. Eu realmente não recomendo correr aqui. Tipo, é um desafio a mais, assim. Tipo, quilômetro 35, eu já não tava mais aguentando, eu tava prestes a quebrar. E do 35 ao 42, você basicamente tem todo o ganho de altimetria da prova. Meu, Então, você é tipo, maluco? você tem 2 túneis. Já viu aquele meme assim, mana, você é maluca? Foi bem complicado. A sorte é que no 36, uma boa alma aleatória me deu uma coquinha. Nossa. Oh, a coquinha ali foi forte. Cara, você já foi torcer em prova? Eu tô muito Nunca fui. nessa vibe agora. Eu tô torcendo. Eu fui torcer pra Dani Castro no meio Iron dela no Rio. E assim, vai, torce e seja a pessoa da Coca. Você vai se sentir assim, é melhor do que fazer uma prova de corrida. Juro pra você. É muito legal torcer. Qual que é a sensação de ver um amigo seu, ou até uma pessoa que tá claramente, tipo, se superando ali? Cara, eu fico muito feliz. Tem gente que fica muito emocionada e chora, mas eu fico num ápice, assim, de energia. Eu fico muito feliz. É isso, sabe? Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de ver pessoas correndo e praticando exercício físico, enfim. E ver a Dani, em específico, foi muito legal, porque eu acompanhei todo o ciclo dela. Quando eu comecei a correr, ela. Não, quando eu comecei a correr, não. Quando ela começou a correr aqui em São Paulo, né? Porque ela estava correndo na França, ela já começou a me seguir, a gente já começou a trocar, então ver ela fazendo aquela prova foi assim, incrível, tipo, o poder da disciplina, sabe? Porque ela é uma pessoa muito disciplinada. Ela evoluiu demais, então assim, foi como se eu estivesse correndo e fazendo a prova junto. Legal, a Dani é de fato excepcional. Ela foi minha veterana da faculdade, né? E já na faculdade ela já era uma pessoa bem diferente, assim, tipo, até ela ter ido pro duplo diploma, por um tempo ela trabalhou na Disney também, então sempre foi alguém que eu olhei, tipo, caceta, essa pessoa aqui é bem disciplinada, ela de fato tá correndo atrás. E quando eu descobri que ela fazia triatlon, que não faz tanto tempo assim, para mim fez muito sentido, assim. Não, e se você for pensar, ela não tem nem 1 ano e meio de triatlon, sabe? Isso é bizarro, assim. Então é muito bom acompanhar uma pessoa que tem esse desenvolvimento, ainda mais que ela tenha a minha idade, né? Então acho que é muito bom ter mulheres mais jovens nesse esporte. E a Dani é uma pessoa muito feliz, né? Muito alto astral, então a gente gosta muito de estar perto dela. Eu fiz uma prova com ela em Floripa, Volta à Ilha, que é uma prova de revezamento, a maior da América Latina, e eu fui com os pais dela, e eles são uns fofos também, então dá para entender. Você vê os pais dela, você fala, ai, entendi, ela saiu assim, porque todo mundo ali é legal. Que legal. Boa. E então trazendo de novo o pace delas pra pauta, porque eu acho que isso é um dos grandes assuntos assim da atualidade. Todos nós TikTokers olhamos pra isso, pra vocês correndo em filinha ali. Como que é a rotina de vocês? Tipo, vocês combinam de correr juntas? Vocês combinam de gravar conteúdo? Como que acontece isso? Então, como a Ju fica em Jundiaí, acaba sendo mais difícil. E a Clara tem uma rotina de trabalho muito insana, assim. Ela trabalha como social media, então ela tem sempre uns eventos para ir, faz umas coberturas. Então acaba a gente não consegue se encontrar com frequência, mas a gente tem reunião toda segunda-feira, então a gente faz uma call mesmo, e a gente conversa o dia inteiro no WhatsApp, assim, o dia inteiro. A gente tenta se organizar, às vezes, para uma falar em um dia, a outra falar em outro, para não ficar essa divergência assim, de conteúdos ou, enfim, até nos stories. Mas a gente gosta muito do pace dela ser algo também natural. Então a gente tenta se planejar, mas a gente vê que coisas que engajam bastante, que as pessoas gostam, às vezes são coisas bem naturais. E aí, quando a gente cria com conteúdo, eu mando no Canva
a gente tem uma lista, né? A gente tem toda aquela coisa, tipo, um drive com sheets lá, com os assuntos que a gente quer falar, a gente tenta organizar. E aí eu gosto de ficar desenvolvendo no Canva, e aí elas vão opinando. A Clara tem uma visão muito boa também de revisar conteúdo, ela tem o português impecável, que é algo que eu não tenho tanto assim para post. Então ela tem sempre esse feeling. A Ju também é uma pessoa muito informativa de corrida, então a gente consegue se ajudar bastante. E aí também tem aquilo que eu mencionei, delas darem aquela força quando a gente está meio inseguro de postar algo. E aí de treinos a gente faz os encontros a gente já fez 2 encontros, né? O nosso segundo encontro teve mais de 100 pessoas. Então a gente passou tipo a semana inteira organizando. Cada uma tinha às vezes um responsável ali para comunicar. Então a minha academia que eu treino, ela sempre ajuda a gente com tenda, com professor, enfim. Então eu vou organizando, a Clara vai organizando com outras pessoas também. A gente faz sorteios, tem marcas que ajudam nesse dia. Também tem profissionais de educação física para estarem ali. E aí no encontro a gente consegue super curtir, depois a gente sai, comemora e tal. Que legal. Tá bem organizado, de fato. Você falou que existe há 6 meses? 4 meses? 4 meses. De fato. Eu lembro quando eu vi o primeiro treinão de vocês, eu falei, nossa, você tem até camiseta, cara. Sim, muito legal, né? Não, e uma coisa, tipo assim, que eu acho incrível, é que às vezes eu tô no TikTok, vejo vídeo de alguém e a pessoa tá correndo com a camiseta no peito dela, eu fico tipo, caraca, porque a gente encomendou a camiseta e mandou para várias pessoas de diversas cidades, estados, então é bem, bem legal. A gente quer fazer novas camisetas também, e aí daqui a pouco vai estar sempre uma ali no Ibira, uma no Vila Lobos, uma na USP, essa é a ideia. Bem legal, criando de fato uma comunidade, né? Sim, e uma coisa assim que eu sinto diferença é que eu faço assessoria, né? E assim, tem assessorias tão grandes em São Paulo que você vê alguém com a camiseta e você, tipo, nem dá um oi, sabe? Você, tipo, passa assim direto. E eu acho isso um absurdo, não é da minha personalidade. Eu sou a pessoa que, tipo, eu posso ser muito focada no treino. Eu não gosto muito de conversar, papear em treino, eu gosto mais de fazer ali quietinha no meu. Mas assim, eu vejo alguém. Eu tava correndo no Bruno Covas com a camiseta da meia de Floripa. Eu via um cara com a camiseta igual a minha. Eu cumprimentei ele. Eu falei, e aí, tudo bom? Nossa, essa prova foi muito legal, né? E no peito delas tem isso, sabe? Das pessoas se verem com camiseta e de fato, cumprimentarem, sabe? Fazem parte da comunidade. Em assessoria, eu não sinto muito isso, às vezes, principalmente em São Paulo. Faz sentido. É que as assessorias aqui, de fato, são muito grandes, né? Eu acho que elas não têm tanto sentimento de comunidade, assim. A gente é. Eu não vou falar que é tão genérico quanto uma camiseta da Smart Fit, mas, tipo. É. Tipo, é uma coisa mais ampla, assim. Especialmente as assessorias grandes, tem gente de tudo quanto é lugar, tem gente com metas diferentes, tipo. Tem gente que tá ali pra performance, tem gente que tá ali pra saúde, então muitas vezes você acaba nem conhecendo, assim, tipo, pô, a pessoa corre no Bruno Covas, eu corro no Ibira. Tipo, a gente não se vê. Eu acho que opa, Então, sempre válido, pra assim, mim é mais sabe, um joia, e um aí, joia, um sorriso. um sorriso de fato. Ô, camiseta bonita, assim. Eu sempre faço essa piada de tiozão, assim, eu sou meio tiozão. Eu vejo alguém com a mesma camiseta que eu, seja de prova ou não, eu falo, caraca, você arrumou legal, hein, cara. Porra, bonita a camiseta aí, meu irmão. Mas legal, eu entendi o conceito e eu acho que tem muita coisa pra fazer aí. E se você já fez esse negócio de camiseta, mandar camiseta, tenda, eu acho que daí pra vocês organizarem uma prova não me parece ser tão difícil assim. Porque muitas vezes a gente pensa em prova na dimensão, tipo, meia do rio. Tem um. Pô, não, é outra coisa, né? Ali é outra dimensão, mas fazer, por exemplo, uma prova, um circuito online, cada um correndo 5 quilômetros no seu lugar ali, já é uma baita prova. E tem vários desafios que me parece possível de fazer, tipo, aposta e marca o pace delas para ajudar a crescer a audiência, tipo, ou sei lá, a inscrição é um alimento, sabe? Vocês já têm uma dimensão legal para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que tem muitas boas ideias por aí. Para encerrar isso, eu quero voltar para Mari, assim. Mari como corredora, Mari como atleta, como publicitária. Hoje, quais as grandes dificuldades que você tem relacionadas ao esporte? Cara, pra mim é uma questão assim de cobrança de disciplina. Tipo, até já falei isso em algum post que eu fiz, porque eu não sou uma pessoa que tem uma rotina fixa, assim, e que eu não sou tão disciplinada.
E aí eu sempre vou numa questão de, claro, eu deveria me desenvolver melhor aqui, entender por que eu não estou conseguindo seguir uma rotina, em questão, às vezes, de faltar treino, de me alimentar mal, nesse sentido. Mas eu também tenho essa carga, né, de, tipo, preciso entender o que, de fato, eu posso melhorar no meu dia e na minha rotina, porque correr me faz bem, e, obviamente, vou ter aquela preguiça de correr. Mas eu também preciso colocar na balança o que eu consigo alterar na minha rotina para ter tempo mais livre e não ser produtiva 100% do tempo, e também de não comparar minha rotina com a rotina de outras pessoas. Então, acho que para mim essa é a minha maior dificuldade na corrida, porque eu faço um treino, aí eu me cobro, que eu não estou sendo a Mariana maratonista, fundadora do Pace Delas, está faltando um treino, sabe? Então, eu fico muito equilibrando do que eu posso passar pano para mim e o que eu posso, tipo, de fato melhorar. Então, assim, no ciclo da maratona, por exemplo, eu levei muito a sério os meus longos. Então, eu fui tentando identificar o que eu posso, de fato, acertar 100%, que para mim eram os longos. Eu precisava acertar os meus longos, eu não posso faltar nenhum longo. E o que, de fato, eu posso abrir mão. Então, às vezes, eu abri a mão de... Eu faço natação também, né? Então, eu abri mão, às vezes, de treino de natação para descansar. Eu abri mão de pedal, que eu também pedalava, para descansar. E também, às vezes, abria mão de alguma corrida ou outra. Então, eu corro de segunda, quarta e sexta. E aí, no sábado. Então, às vezes, eu não corria na sexta. E aí, eu ia entendendo. Então, eu acho que é uma dificuldade que eu sempre vou ter. Porque eu acho que a rotina sempre a gente vai ter que mudar. A gente nunca vai ter uma rotina que a gente considera perfeita. E a gente só tem que lidar com a frustração. Então, o post que eu fiz era isso. Porque a gente não tá mais... a gente não está, como fala, acostumado a lidar com frustração hoje em dia. A gente tem tudo na mão, a gente se entretém muito rápido. A gente até um podcast que eu ouvi também do Bom Dia Óbvios, que era assim, cara, até jogo. Hoje em dia você nem perde mais no jogo. Aconteceu alguma coisa, vai para outro lugar, sabe? Porque não querem mais te dar a frustração de perder. E a gente lidar com a frustração, que eu acho que é a chave das coisas, sabe? Então eu aprendo muito a lidar com minhas frustrações para isso não me prender. Então, por exemplo, se eu tô faltando uma semana na minha corrida, não é que semana que vem eu não vou faltar, sabe? Semana que vem eu vou acordar e fazer tudo de novo. Tipo, a frustração, ela não vai me prender. Ela só vai... foi uma coisa chata, mas que tudo bem. Outro dia eu vou começar de novo e tá tudo lindo, não vou ficar matutando isso, tipo, o resto do dia. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade que eu sempre vou ter, e eu também tenho uma dificuldade acho que de alimentação também, que a gente é cobrado, de fato, né, no esporte, porque é uma coisa extremamente importante para nossa saúde, para o nosso bem-estar, mas, enfim, vou desenvolvendo. Legal. Hoje você sente que sua alimentação tá ideal? Não. Eu, pessoalmente, sinto que a minha não, assim, isso é a minha maior dificuldade. A minha maior dificuldade também. Tem um Doritos aqui na mesa de trás. É o meu jeitinho. Mas sabia uma coisa que eu gostava muito no seu conteúdo? Era justamente de você, tipo, adaptar suas corridas para serem um pouco mais tarde, de você ter o seu tempo com seus amigos, as festas, você também tem os jogos universitários. E foi, assim, algo que eu vi, e foi por isso que eu te segui, porque eu sinto que hoje em dia, quando a gente fala de alguma coisa, de algum esporte, é sempre tipo, então você vai ter que abrir mão disso, disso e daquilo. E eu, cara, tipo, eu amo sair com minhas amigas, eu amo sair para comer, eu amo comer chocolate, eu amo a minha vida, sabe? Eu não quero que a corrida seja algo que vai me atrapalhar, ela é só algo que eu agrego. Consequentemente, a gente muda alguns hábitos, sim, porque é normal, mas não de um jeito chato, é de um jeito tipo, aconteceu. Tipo, aconteceu, agora estou bebendo mais água. Aconteceu, estou me preparando para o longo, mas não forçado, né? Pressionado, assim. Que legal. Gostei do feedback. Eu acho que muita gente que me conheceu ali no ciclo de maratona me conheceu justamente pelas corridas de ressaca. Era Sim, uma coisa que eu falei com a Malu. Ela falou, cara, como que você corria 35 quilômetros de ressaca? Eu falei, cara, eu não sei. Tipo, tinha 35 quilômetros na planilha, eu acordava torto, tipo, ia correr 10 da manhã, tava no quilômetro 32, meio-dia, assim, tipo, mas não ia parar. a hidratação, né? A hidratação estava em dia, só não era É, de água. Obrigado, Mari, pela, pelo apoio. Mas eu sinto que
que muito do meu conteúdo tem a ver com isso mesmo, tipo, da história do dia anterior, da história do bar. Acho que jogos universitários, não sei mais se vai ter, eu acho que não, acho que não aguento mais. Meu corpo, com a natação agora, levando a musculação mais a sério, eu não sei se eu tanco mais fazer isso, tipo, ir pra um jogo universitário e correr lá. Mas legal, boa. Então essas foram as suas principais dificuldades. Hoje, quais você sente que são seus hábitos que você fala, cara, eu mando muito bem nisso? Tipo, sou foda. Cara, eu não sei não sei dizer se isso é um hábito, mas assim, eu me sinto muito bem nos treinos. Não sei se eu faço alguma coisa, mas eu acho que eu sempre saio com uma autoestima muito boa. Então, por exemplo, do longo. Cara, eu me preparo na sexta-feira. Existe toda uma preparação. Bebo muita água, bebo isotônico, como carboidrato certinho à noite, durmo cedo e eu tenho um orgulho gigante, assim, que as minhas corridas de longo são muito boas e é uma coisa que eu até menciono que a corrida também é autoestima, sabe? Principalmente tipo quando a gente tá num ciclo, a gente entrega um treino bem, sabe? É como se entregasse um trabalho bem feito e você fica, cara, sou foda. E todo o meu ciclo de maratona, que eu até mencionei que eu tô com saudade, é por conta disso também, porque eu fazia meus treinos de 30, 32, 34 e eu acabava com a sensação de sou foda, tipo, entreguei, fui muito bem. Então, acho que toda essa minha preparação para a corrida assim, está sendo muito boa, algo que eu me orgulho. E eu acho que de restante de hábitos, talvez de tentar mesmo manter minha rotina na semana, por mais que tenha esse. Ai, faltei um treininho ali. Quando eu olho, tipo, eu fico olhando muito Strava, eu olho meu Strava e falo, ah, tá ajeitadinho, que tem aquele no. Não sei se vocês usam no computador, mas tem as bolinhas assim. Aí eu vejo a bolinha da semana e falo, ah, tá bonito, então tudo bem. Que legal. Eu tenho a mesma sensação, assim. Tipo, meu melhor hábito é a consistência. Tipo, eu não falto em treino. Eu posso estar de ressaca, eu posso estar machucado, eu posso. Isso que eu não recomendo por sinal, mas, tipo assim, eu não falto em treino até ser recomendado legalmente, medicamente, pra eu não ir no treino, né? O que dá pra interpretar como bom, dá pra interpretar como ruim. Não sei, mas esse é meu melhor hábito, na minha opinião. Tipo, eu não falto nunca no treino. Tipo, tá chovendo, tá 8 graus, eu vou nadar na piscina 8 graus e acabou, assim. Eu devo Nossa, fazer. admiro muito, eu vejo seus treinos. Não, teve um que estava numa piscina mó pequena, aí você colocou aquele negócio, né, e ficou lá nadando. Que, gente, eu super iria desistir. Então, assim, o meu hábito da consistência não é disso, que nem o seu de não faltar treinos, mas eu acho que de 8 anos eu só parei de correr de fato na pandemia, por motivos óbvios, que era não sair de casa. Mas é uma consistência um pouco diferente, né? Mas eu concordo sobre, eu acho que o melhor hábito que a gente tem é esse mesmo, de não largar a mão, né? Não jogar pro alto, assim, algo que a gente demora muito para conquistar na corrida, que é Sim, condicionamento físico. de fato. Tem um conceito que eu adoro, que é o jogo infinito, né? A diferença do jogo finito pro infinito é que o jogo finito você tá jogando com um objetivo em mente e uma data definida para ganhar ou perder aquele jogo. Então, tipo, você vai jogar xadrez com seu amigo, é um jogo finito, porque necessariamente o jogo vai acontecer dentro de um intervalo de 40 minutos, uma hora, não sei quanto dura, e alguém vai ganhar. A corrida, o melhor hábito que você pode ter, na minha opinião, que é o hábito que eu tenho o maior orgulho, que eu faço é tratar ela hoje como um jogo infinito. Tipo, tudo bem eu ficar 80 dias sem correr porque eu tava com o pé quebrado e não me forçar nesse período e não voltar forte. Porque a ideia é eu ter a idade do Drauzio Varela e tá correndo o que ele corre, sabe? Tipo, e até lá, seguir correndo. Tipo, é de fato tratar como um jogo infinito. E isso é uma coisa que eu não fazia tanto e agora eu tenho feito mais e tenho me orgulhado mais disso. Tipo, antes eu não respeitava tanto meu corpo. Agora obviamente a lesão ensinou e eu tenho respeitado mais. Tipo, eu trato agora a corrida como o jogo infinito que ela deveria ser tratada. Acho que esse é o hábito que eu adquiri, assim. Não, falam que a lesão deixa a gente mais humilde, né? Ensina. A lesão ensina. Não, A mas lesão adorei. ensina. Tipo, isso do meu período sem correr, que foi também o seu de lesão, realmente, tipo, a gente não pode se considerar, ai, ex-corredor. Não, tipo, você tem aquela certeza que você vai voltar a correr, né? Tipo, você já tá voltando no caso, mas quando eu tava na pandemia, eu fiquei sem correr, eu engordei muito também, eu tive problema na tireoide, foi um caos, mas eu ficava muito com essa mentalidade, não, mas eu vou voltar a correr, tipo, tá tudo bem, sabe? Tudo certo, eu vou voltar a correr. E é muito bom, realmente, gostei dessa teoria.
Eu acho que é a filosofia. Tipo, você é corredor, independente de você estar correndo ou não. Quando você sente que você é corredor, acabou. Tipo, você é. Independente de você correr 2 km, 3 km, não tá correndo há 2 anos. Eu acho muito difícil a gente não voltar, porque esse esporte é maravilhoso. Eu amo ele pra cacete. Legal, Mari. Tem alguma coisa que você sente que vale a pena a gente falar e eu acabei esquecendo de perguntar? Como que tá a sua cabeça, assim? De repente, últimas observações que você quer trazer para as pessoas? Algum ponto relevante do pace delas? Como que tá a sua cabeça sobre isso? Cara, eu acho que eu posso convidar a galera para entrar no Pace delas, principalmente mulheres. No Instagram a gente tá aberta a públicos, homens, mulheres, enfim. E no WhatsApp a gente está focado em mulheres. Então acho que a mensagem que eu deixo aqui é um grupo acolhedor e que a gente tenta sempre conversar, dar dicas, trocar ali, porque a gente sabe que ser mulher e ser corredora, assim, em São Paulo, especificamente para quem está em São Paulo, que eu acredito que seja a maior parte do público, é difícil. Então, a gente tenta sempre se apoiar, marcar treinos juntas. Às vezes a gente entende, né, que às vezes cada uma tem um ritmo, então nem todo mundo quer correr, né, formando aquele paredão ou correr em grupo, mas é bom às vezes a gente ter alguém para ir junto, e cada um faz a sua corrida e aí depois todo mundo se encontra e toma um café, porque eu entendo assim quando a gente corre e a gente não tem ninguém para conversar sobre uma prova-alvo, a gente não tem ninguém que entenda. Eu até falo assim que eu tenho muita sorte que meus pais entendem muito, eles morrem de orgulho tipo das minhas corridas, do pace delas. O meu irmão também é do esporte, então tipo ele entende. O meu namorado também. E as minhas amigas, que são minhas staffs, e corredoras não praticantes, é assim que elas se chamam, de corredoras não praticantes, mas elas entendem tudo, entendem o que é o Corre 3, gelzinho de carbo, já experimentaram, mas não correm. Assim, eu dei essa sorte de ter essa galera comigo, mas eu vejo muito que tem gente que não entende, que pessoas que não apoiam, porque às vezes não é nem maldade, tipo, não é nem porque não estão te motivando, é porque ainda não entenderam por que a gente vai no parque, passa 1 hora lá, sabe? E reclama e acorda cedo. Então, assim, o nosso grupo é muito para a gente conversar, trocar, se acolher e de marcar coisas. E eu e a Clara, inclusive, a gente se conheceu, a Clara, que é do Pace delas, a gente se conheceu porque a gente foi num treino. E a gente conversou no meio do treino, que era um treino do Cauê, que depois foi nosso professor no nosso encontro. E ele deu um treino super legal e a gente conversou. A gente foi sozinha, eu fui sozinha, ela foi sozinha, foi em Libira, a gente conversou e viramos amigas. A gente quer que o pace dela seja isso, sabe? As pessoas se encontrem, virem amigas e a amizade continue por anos e anos. E a gente sabe que a gente está fazendo esse papel, né, de unir mulheres. Muito legal, muito legal. E quem quiser encontrar o pace delas, quais os arrobas? Então, a gente está no Instagram, que é @pace delas, e na nossa bio já tem um grupo do WhatsApp, que é especificamente para mulheres. Não temos TikTok ainda, mas quem sabe. Legal, boa. E suas redes pessoais? A minha rede pessoal é @mariana_alb. Aí eu tô no Instagram e no TikTok também. Boa. Sensacional, Mari. Foi um prazer bater um papo com você. Acho que tem bastante coisa que a gente pode falar no futuro. De repente a gente fazer um papo recorrente, de repente a gente fazer alguma mesa redonda de TikTokers. Imagina. Amo! Vamos ver, eu acho que tem bastante coisa legal aí pela frente e esse podcast é uma coisa que eu pretendo levar como jogo infinito. Então, pretendo Adorei. continuar aqui pra sempre. E é isso, foi um grande prazer, Mari. Obrigadão.